Você não deve permitir que o seu paciente que está infartando esteja com dor, porque isso vai piorar o desfecho dele. Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos conversar aqui sobre a morfina no cenário da cardiologia, falando sobre edema agudo de pulmão e infarto agudo do miocárdio. Temos algumas atualizações aqui, né, sobre a morfina e alguns mitos aí que precisamos quebrar, algumas condutas que são atualizadas, né, em relação à morfina. Então, se você gosta dos meus comentários, dos meus vídeos, das minhas opiniões, já se inscreve no nosso canal porque temos todos os dias vídeos às 20 horas. Então, vamos começar com a morfina no edema agudo de pulmão. Sabemos que a morfina é muito recomendada aí por diversas pessoas, né, diversos médicos, no edema agudo de pulmão. Se você parar para pensar, ela tem uma ação ali venodilatadora e também falam que ela consegue diminuir aquela ansiedade do edema agudo de pulmão. Principalmente o edema agudo de pulmão hipertensivo, certo? O edema agudo de pulmão hipotensivo, ele é mais delicado. Trata-se de um choque cardiogênico, aí, um perfil C, né? E a forma de conduzir é outra. Só que ele é mais difícil de acontecer, né? É mais raro. Frequentemente nós nos deparamos com o EAP hipertensivo. E aí muitos colegas já usam a morfina de primeira, né? Já usam a morfina ali como uma das primeiras classes medicamentosas para fazer essa venodilatação, diminuir o retorno venoso, e isso é super vantajoso, né? Você consegue diminuir a pré-carga, aquele sangue que está chegando no coração, consegue represar algum volume ali na periferia do paciente, no sistema venoso, e isso alivia o trabalho cardíaco e melhora o edema agudo de pulmão. E existe essa outra indicação aí, né, essa outra característica, na verdade, da morfina, que é de fazer uma ansiólise ali, né, deixar o paciente mais calmo. O edema agudo de pulmão é uma situação bem constrangedora para o paciente, bem desesperadora. O paciente tem quase a certeza que ele vai morrer, porque ele está cuspindo ali, está expectorando uma espuma rosa, né? Tá sem ar, ele tem a certeza que ele vai morrer. E aí ele fica desesperado, começa a pegar nas pessoas, puxar, né? Ele tá entrando num colapso ali. E dizem que a morfina consegue diminuir essa questão aí. Qual é a minha opinião? E por trás da minha opinião existe uma fundamentação teórica, tá? Na verdade não é nem minha opinião, né? Eu vou trazer aqui o que o Up to Date traz e vou mostrar para vocês também. Usar a morfina para tratar edema agudo de pulmão, em última opção, certo? Não é recomendado você usar a morfina ali nas primeiras tentativas. Na maioria das vezes você não vai precisar usar a morfina, só numa situação específica, em algum caso muito assim, diferente do comum. Eu sugiro que você não utilize a morfina no edema agudo de pulmão. E isso está baseado na escrita do Up to Date. Só para deixar bem claro que edema agudo de pulmão hipertensivo deve ser tratado com furosemida e um dilatador venoso ou oral. Um vasodilatador oral, por exemplo, o captopril, se o paciente tem condições de fazer a ingestão do captopril, mas idealmente que seja um vasodilatador venoso, ou o nitroprussiato de sódio, ou a nitroglicerina. Geralmente nós usamos nitroprussiato de sódio quando não há suspeita de infarto agudo do miocárdio, e a nitroglicerina fica para os pacientes que você acha que pode ter algum infarto ali, que o eletro está trazendo alguma suspeita para você, mas a maioria dos edemas agudos de pulmão hipertensivos, eles não têm infarto do miocárdio, tá? Na maioria das vezes você vai usar um nitroprussiato de sódio. Infelizmente no Brasil, em algum lugar do Brasil, em alguns lugares do Brasil, na verdade, né? E na maioria dos lugares do Brasil, o pessoal não tem nem bomba de infusão para fazer o nitroprussiato de sódio ou a própria nitroglicerina. E aí você pode usar, por exemplo, a hidralazina, que é um venodilatador e é um arteriodilatador também, né? Ele tem essa ação de vênulas e de arteríolas, e é uma medicação que dá para fazer em bolos no paciente, tá? Não é a ampola inteira, você pega geralmente a ampola da hidralazina, dilui para 10 ml e aí você faz doses ali de 2 ml por cada vez.
Mas é uma medicação que seria uma segunda linha, digamos assim. A primeira linha são as medicações em bomba de infusão. Então deixa eu colocar aqui na minha tela compartilhada. Veja só, eu estou aqui no UpToDate e a gente vai trazer aqui por que você não deve utilizar morfina no edema agudo de pulmão hipertensivo. Olha aqui, o maior dos estudos encontrou que a administração de morfina no edema agudo de pulmão foi associado com aumento da frequência de ventilação mecânica, aumento da admissão na terapia intensiva e mortalidade intra-hospitalar. Então, pessoal, foi esse trabalho aqui, ó. Resumindo, né, você aumentou mortalidade. Ó, morfina e desfechos na ICC descompensada. Foi de 2008 esse trabalho, tá, pessoal? Infelizmente aí ele trouxe, né, ou felizmente, né, ele trouxe que a morfina aumentou a mortalidade. Então isso não é nada interessante e nós já devemos evitar a morfina no edema agudo de pulmão. Ele falou aqui, ó, depois do ajuste de risco, né, e exclusão de pacientes ventilados, a morfina permaneceu como um fator aí, um preditor independente de mortalidades com odds ratio de 4,8. Então você está aumentando aí em quase 5 vezes a mortalidade dos seus pacientes quando você usa morfina. E aí já na primeira linha aqui dos opioides, né, eles já falam o seguinte: dadas as evidências limitadas e dos benefícios, né, e os potenciais riscos dos opioides, nós sugerimos geralmente evitar o uso de opioides no edema agudo de pulmão e até na ICC descompensada. Então já guarda essa informação aí sobre a morfina. Nós devemos evitá-la. Tratamento de primeira linha é diurético e vasodilatador, oral ou venoso, de preferência no venoso, se o paciente vem com aquela pressão ali de 180 de sistólica para cima. Antes de entrar na questão do infarto agudo do miocárdio e o uso da morfina, eu quero trazer um recado aí para você que é médico e está trabalhando como plantonista, né? Está recebendo o seu salário aí via transferência bancária, via Pix, e você ainda não tem a parte fiscal ajustada. Quero recomendar aqui os nossos parceiros da Easy Doctor Contabilidade Médica para você conversar com eles e parar de fazer suas declarações de imposto de renda como pessoa física, que são aqueles 27,5%. É muito imposto. E você pode passar ali por uma taxa de 10 a 15% como pessoa jurídica, tá? Médica, você abrir sua PJ médica é muito fácil e os nossos colegas da Easy Doctor estão à disposição para conversar. Vai nesse Instagram que está aparecendo na tela e chama eles para um bate-papo ali sem compromisso. Entrando agora na questão do infarto agudo do miocárdio e uso da morfina, nós também devemos evitar o uso da morfina nessas situações. Por quê? A morfina interfere diretamente na absorção do clopidogrel. Isso vai interferir no desfecho final do paciente. Qual é a medicação que você deve usar para tratar a dor do infarto agudo do miocárdio, né? Geralmente o pessoal, quando usa morfina no infarto, é focando na dor. Porém, existem substâncias muito mais específicas que atuam diretamente no mecanismo da dor do infarto, que são os nitratos. Basicamente é o Isordil ou a nitroglicerina, mais uma vez, em bomba de infusão contínua. O Isordil é utilizado ali por via sublingual, que é muito interessante, né? Se você tem na sua unidade e o paciente está sentindo dor, não tenha medo de fazer o Isordil via sublingual para o paciente. Você pode repetir as doses do Isordil. Caso você não tenha, ou se você tem à disposição uma bomba de infusão e você quer já iniciar uma nitroglicerina em infusão contínua, é super vantajoso e você não deve aceitar, você não deve permitir que o seu paciente que está infartando esteja com dor, porque isso vai piorar o desfecho dele. Ele vai ficar taquicárdico, ele vai ficar hipertenso, ele vai consumir mais oxigênio pelo miocárdio. Você aumenta o trabalho miocárdico se o paciente sente dor e começa a taquicardizar. Então você tem a obrigação de tratar a dor desses pacientes com essas duas medicações e evitar a morfina o máximo possível, porque ela vai interferir no clopidogrel. Existem as recomendações, né, de você usar morfina em dores refratárias. Naquele último caso que o paciente está morrendo de dor, você já fez Isordil,
você já ligou a nitroglicerina, não tem jeito, e aí você pode entrar com a morfina. Particularmente, eu acho que é uma conduta também que você deve evitar. Existem outras substâncias que têm um perfil farmacológico muito mais poderosos, né, que a morfina em termos analgésicos e que não vão interferir no clopidogrel. Por exemplo, o fentanil. Se é uma dor tão pronunciada assim, né? Se é uma dor tão poderosa, no lugar de você já ir para a morfina, você pode ir direto para o fentanil, que é um opioide potentíssimo. E essa é uma opinião de especialista, tá, pessoal? Até então nós estávamos falando sobre recomendações do próprio UpToDate, mas essa questão do fentanil é uma opinião particular minha. Para você usar de forma inteligente o opioide, que não é a morfina e que não vai interferir na absorção do clopidogrel. E que fique bem claro que nós devemos tratar as dores dos nossos pacientes. A nitroglicerina em infusão contínua é muito eficaz, ela faz vasodilatação coronariana, isso ajuda o paciente, você consegue tirar a dor dele até que ele seja trombolizado ou até que ele vá para o cateterismo, tá? Então são essas as minhas observações sobre o uso da morfina no edema agudo de pulmão e no infarto agudo do miocárdio. Aqui em cima, ó, tem um QR Code. Se você gostou do meu método de ensino, se você quer saber sobre os meus livros, os meus treinamentos, aponta o seu celular aqui para esse QR Code, ou no primeiro link no primeiro comentário deste vídeo, ou no link na descrição, também tem o meu site para você ter acesso aos meus livros e aos meus conteúdos, tá? É isso aí, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!